Só, isso daqui é aquele mesmo molde que nós tínhamos na última aula, pensando que isso daqui é lá uma chapa, né, de tamanho 10 por 16, então 10 de altura por 16 de largura, e nós temos que realizar corte de peças de um determinado tamanho. A mesma ideia, em termos de algoritmo, valeria se, por exemplo, aqui nós tivéssemos um container em que todas as caixas aqui tivessem, vamos trocar um pouquinho só essas nomenclaturas aqui para esse exemplo. Imagine que todas as caixas tivessem lá a mesma altura, né, ou não pudesse realizar empilhamento de caixa uma sobre a outra. Nós estivéssemos olhando esse container aqui de cima. E daí nós teríamos aqui qual que seria ali a largura e profundidade de cada uma das caixas. Então, como que colocaríamos essas caixas aqui dentro desse container? Então, a maneira que eu vou fazer esse algoritmo, essa construção aqui hoje com vocês, é até mais focando nessa parte de, uma vez que nós temos caixas para serem carregadas dentro de um container, um algoritmo para que isso seja possível. Então eu vou voltar com algo bem parecido com o que nós tivemos lá no final da aula passada. Só que agora fazendo de uma maneira um pouquinho mais estruturada, já pensando na nossa implementação. Então, da mesma forma que eu fiz com vocês na aula passada, vamos supor que eu tivesse aqui uma sequência que fosse tentar fazer o 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Ou seja, colocar primeiro um objeto do tipo 1, depois um objeto do tipo 1, depois um objeto do tipo 2, um do tipo 2, um do tipo 3, e assim sucessivamente até esse último objeto daqui. O que nós fizemos na aula passada? Talvez fique um pouquinho melhor se eu descer essa imagem aqui para nos facilitar um pouquinho a visualização. O que nós pegamos, né, como exemplo? Consideramos lá que tínhamos uma peça 3 por 8, então vou pegar aqui e construir essa peça de tamanho 3 por 8. Nós tínhamos essa peça aqui 3 por 8, que era lá uma peça do tipo 1. Pegávamos essa peça e descíamos até onde podíamos, e uma vez que não pudéssemos mais descer, íamos para a direita, até onde nós conseguíssemos. Era isso que nós fazíamos. Se eu estou pegando aqui com essa ideia e analisando aqui, como que eu sei que nesse ponto eu ainda posso descer mais a peça? Qual que é a indicação que vocês têm para conseguir responder essa pergunta? Que não tem outra peça embaixo, né? Só que isso nós temos como visual. Na hora que nós vamos implementar, não tem, infelizmente, dentro da linguagem de programação do C# ou alguma outra que eu conheça, como passar essa instrução visual. Ó, enquanto não tiver peça embaixo, você pega e siga descendo a peça. Então nós temos que pensar alguma maneira de conseguir trazer essa ideia equivalente de não ter peça embaixo aqui para a nossa implementação. Então voltar aqui essa peça. Se nós temos isso daqui como sendo uma peça de altura 10 e largura 16, se eu pensasse aqui nesse primeiro quadradinho, tá? E aqui tivesse ali o nosso ponto 0, 0, como um exemplo. Aqui fosse o nosso 0, 0. A partir de qual altura eu posso colocar uma peça aqui nessa coluna? Concordo que seria a partir da altura 0? Já aqui no começo é possível colocar uma peça? Né? Aqui já nesse começo para essa coluna? Da mesma forma, se nós fizermos essa ideia, nós temos isso para todas as nossas colunas, que a altura que está sendo ocupada aqui no máximo é a altura 0. Então vamos ver o seguinte, se eu pego essa peça daqui, quantas colunas que ela tem de largura? Aqui na referência, né? Ela tem lá 8 colunas de largura. Se eu vou começar pela parte mais da esquerda, eu vou olhar, por exemplo,
qual que é o máximo de valores que nós temos aqui de altura nas 8 primeiras colunas. Então, o máximo aqui desses valores é zero. O que aconteceria se, por exemplo, nós tivéssemos que o máximo aqui nessa coluna 4 fosse o valor 3? Significaria que aqui, nessa célula, teria alguma coisa ocupando esse espaço, de maneira que nós não poderíamos descer mais do que aqui até o 3. Esse aqui seria o nosso limite. Então, se nós pegamos e calculamos qual que é o máximo aqui dessas 8 colunas, nós conseguimos determinar até onde que nós conseguimos descer essa peça daqui. Faz sentido pensar dessa forma daqui? Será que isso nos ajuda um pouco na nossa construção do algoritmo? Parece ser uma maneira de substituir aquela ideia visual, né? Igual a Rafaela disse, observar que não tem peça embaixo, saber até qual altura tem alguma peça nessas colunas é equivalente a saber se tem peça embaixo? Sim. E é esse tipo... Oi, pode falar, Daru. Ah, isso. Bem importante esse ponto ali que o Daru colocou. Nesse caso, foi realizada aqui uma discretização. O que é ter uma discretização? Cuidado para não confundir a palavra discretização com uma forma que muitas vezes é colocado. Tem muitos que colocam a discretização é que só tem números inteiros. Não é isso. A discretização significa que vão existir dois números tais que entre eles não exista nenhum outro. Então vou colocar aqui um outro exemplo, tá? Imagine que essas nossas alturas aqui e larguras, no lugar de ser 3, fosse 0,3, aqui a largura fosse 0,8, e a mesma coisa depois aqui na altura é 0,7, a mesma coisa fazendo isso aqui para todos os outros. Vou parar aqui no 0,5, mas faria o mesmo ali para eles. Se nós pegássemos e tivéssemos todos eles aqui, né, com esses valores ali, entre 0 e 1, mesmo com depois da vírgula, nós continuaríamos trabalhando dessa forma. A diferença é que no lugar de ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, ia ser 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 e assim por diante, podendo até ter números maiores do que 1. Né? O próprio caso aqui da largura dessa chapa, que na nossa medida é o 16, ficaria como 1,6. E o que caracteriza essa parte de ser o discreto? Se nós pegarmos, por exemplo, entre o 0,3 e o 0,4, não vai existir qualquer número. Não vai ter um 0,35, um 0,37 ou um 0, outra coisa. Então, aqui nesse caso, a abordagem que nós fizemos de ser discreta é porque nós conseguimos definir uma malha de maneira que entre dois valores não tenham outros que pertençam. Isso daqui é um tipo de aproximação. E daí, quando a gente pega em problemas reais, igual ali o Daru falou nessa discretização, vamos supor que eu tenha lá a medida da chapa que seja em milímetros. Talvez nessa abordagem possa ter que fazer a discretização como sendo cada quadradinho desse aqui como 1 milímetro. Você pode pegar aquela menor unidade. Se nós pegarmos como precisão para a discretização qual que é a menor variação que tem na escala, é suficiente. Tem vezes que pode pegar alguns casos separados, só de alguns números úteis que existem, ou também é possível trabalhar com módulo contínuo. Só que daí de modo para trabalhar com tudo contínuo, essa ideia aqui de fazer com colunas já não serve mais. Mas como nós conseguimos discretizar, aí serve.
E nesse caso, se a gente for pensar em termos práticos, tem alguma máquina que tenha precisão infinita para fazer medição? Sempre tem um número limitado de casas depois da vírgula. Então já é uma discretização natural a parte de como que é a nossa medida. Além disso, tem vezes que talvez a nossa máquina tenha condição de medir lá em micrômetro, mas a discretização em milímetro já é boa o suficiente. E daí acaba sendo vantagem trabalhar com ela em milímetro no lugar de micrômetro, pela questão do tempo computacional que vai demorar para resolver. Tá? Então, aqui nesse caso, a gente está discretizando o problema. Já alerto para vocês que é possível fazer implementação sem fazer discretização. Aí é com uma estratégia diferente dessa aqui que nós estamos fazendo, que demandaria um pouquinho mais ali de exercício para pensar aqui na implementação. Mas nesse caso é particular aqui com essa discretização. Tá? Então, dessa forma daqui, o que, que nós saberíamos? Ó, pegamos aqui que esse objeto tem 8 de largura. Olhamos lá quais são as alturas das 8 primeiras colunas que nós temos. A maior dessas alturas é 0. Então, até qual ponto que nós podemos trazer essa peça? Até o 0. Então, trouxemos a peça 1 até o 0. Depois disso, nós queremos ver se podemos levar essa peça para a direita. O que é necessário para poder levar essa peça para a direita? Ó, quando a gente quer saber, às vezes, alguma coisa de o que é necessário, um outro exercício é pensar se aconteceu o que vai acabar violando de eu não poder levar para a direita. Nesse caso daqui, ó, vamos pensar primeiro visualmente. Poderia levar um para a direita, essa peça? Sim. Mas nós temos que agora tentar fazer uma analogia com isso daqui que aparece. Vou colocar. Tá? Aqui colocar até onde está ocupado. Então tá, é bem por aí mesmo, tá? Que a gente vai fazer. Eu vou fazer aqui de um jeito, Daru, que eu acho que é uma mistura disso que você está falando. Daí qualquer coisa a gente pega e complementa aqui logo, tá bom? Não, mas ótimo, tranquilo. Eu vou fazer aqui e daí a gente vê. Eu acho que é isso que você falou que eu estou tentando fazer aqui, tá? Vamos ver aqui, ó. Se nós tivéssemos esse caso daqui, poderia mover para o lado? Essa peça aqui poderia ir para o lado ou não? Pensando que isso aqui é que já tivesse um outro objeto ocupando esse quadradinho. Não. O que caracteriza? Essa peça daqui, a base dela está em qual altura? Está na altura 0 a base dela, né? E o quadrado que está aqui ao lado, ele já tem um objeto que está até a altura 1. Então, esse 1 é maior do que o 0. É como se, para partir dessa base que ele está, para ir para o lado, tivesse que subir. Só que ele não pode subir, ele pode só ir para o lado ou para baixo. Então, um mecanismo que nós podemos fazer é comparar com qual que é a altura da coluna que está ao lado da direita atual. Então, esse nosso objeto aqui, que é o objeto 1, o que ele está aqui nesse momento? Eu vou colocar o seguinte, que a base dele está no 0, 0. Essa daqui é a base dele. E o fim dele está no 8, 3. Certo? Ó, tá no 8 aqui da largura e 3 da altura
no fim. Então o que nós vamos observar aqui? Se a base dele está na altura 0, e aqui tem um objeto, e a coluna que está ao lado direito dele, ou seja, a coluna 9, que é esse do fim da base dele, mais 1, está na altura 1. Nós não podemos mover essa peça para a direita. Agora, se aqui tivesse da seguinte forma, vou fazer um pouquinho diferente esse nosso desenho, se tivesse dessa forma daqui. Se nós tivéssemos desse jeito, o que aconteceria? Vou mover um para a direita. Esse mover um para a direita é fazer o quê? A base... Não vai deixar... Ah, tá, porque a célula está mesclada com a mesclada. Que estranho. Fazer assim. Talvez tenha que ver se agora ele vai deixar. Ah, tem que levar para cima. Opa, peguei na seta errada. Então vamos tentar, né? Agora colocar assim. Isso, agora ele deixou. Esse movimento aqui, o que é o movimento? Tornar a base dele como sendo o 1 e 0. Né? Pensando aqui que o 1 está no x e o 0 no y, e o fim dele está aqui no 9 e no 3, certo? Então, esse 9, a gente pode colocar para cá, porque na coluna 9, o máximo que estava era o 0. Isso daqui conseguem ver, em termos de implementação, que a gente pode fazer um while para ir comparando até quando a altura que nós estamos aqui da base, ela for maior ou igual do que a altura que nós temos do objeto à direita, nós podemos locomover? Qual seria o critério para ver aqui? Se eu for agora para a direita, eu vou mudar aquele fim para o 10. Não preciso me preocupar para a esquerda, porque eu sei que aqui, da coluna da 2 até a 9, cabe. Nós já sabemos que ele vai caber, porque cabia anteriormente. Agora tem que ver com a próxima. Cabe aqui, porque nós comparamos isso com o 0 que aparece ali na célula P21. Agora vamos comparar com o Q21. Dá para pôr aqui ainda. Vamos comparar com o R21. Olha, agora não, que o 1 já é maior do que aquele 0, que é onde está a base dele. Então, aqui é o lugar final dela. Devo ter que pegar e fazer aquele mesmo esqueminha que nós tínhamos feito ali anteriormente, jogar para cá, e daí jogar para cá, para ter o lugar final da peça. Isso, agora a gente vai ter uma mudança nisso daqui. O que nós estamos fazendo aqui então agora? Esse 1 aqui, né, virou 3. No caso, a altura aqui inicial dele é 0. O fim dele estará no 11, 3, né? Certo? Os limites. Nessa parte dos limites, você também cuidado do seguinte, que questão às vezes de número de coluna, Deixa eu colocar aqui. Eu ia voltar aqui. Número de coluna. Essa aqui eu vou colocar, pode dizer que a nossa coluna 0, nossa coluna 1, nossa coluna 2, nossa coluna 3, né? Até lá no final, que é a coluna 15. Então, ele está na coluna 3, começando, e esse 11 aqui é o final da coluna 10. Então, é muito mais em termos de desenho. Poderia também, conforme vocês acharem mais conveniente, dizer aqui que o fim é o 10. E daí o entendimento é que ele vai ocupar as colunas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 inteira. Se nós colocamos o fim aqui como 11, aí só ter o entendimento de que ele está ocupando as colunas
3, 4, 5 e até a 10. E que a coluna 11 não é uma coluna ocupada por eles. Tá? Então, só ter isso pode ser definido de qualquer uma das maneiras, mas ter em mente qual que foi a maneira definida para daí fazer tudo em função disso aqui que nós definimos. Tranquilo? Vou pegar aqui agora e tirar isso. No fim das contas, essa peça daqui, nós poderíamos, né, trazer ela toda para baixo e aqui toda para a direita. Como que ficaria essa base dela? O início aqui seria o 8. E esse fim, vocês preferem marcar como sendo 15 ou 16? Padrão que vocês escolherem, eu pego e faço todo o exemplo disso daí até o fim. Oi. Ah, não, mas daí aqui o seguinte, ó. Eu tô bem colocado o seguinte, ó. Se nós pegarmos o 8 e o 15, é que ela pega aqui a coluna 8 até a coluna 15. Se numerarmos as linhas da mesma forma, temos aqui linha 0, 1 até a linha 9. E daí o que ela pega aqui é 15 e 2. Tá? Qual que é a diferença de pensar e por que acaba dando essas mudanças de número, tá? Se nós pensamos em posição de desenho, é isso. É aqui, ó, do 8 até o que seria o 16, que é esse começo que estaria aqui, né? Que o 16 que não chega a aparecer. E do 0 até o 3, até essa parte aqui da escala. Se nós pensamos em colunas ocupadas, aí é da 8 a 15, né, que da 8 a 15 nós ocupamos 8 colunas, e das linhas, para ocupar 3 linhas, ocupa-se ali do 0 ao 2. Então, de novo, pessoal, tanto faz. Agora, é legal manter o mesmo padrão na linha e na coluna, né? Então, ter 15 e 2 ou 16 e 3, e daí escolher um padrão aí para seguir e seguimos por ele. Tem vantagem para os dois, tá? Quando a gente pensa em termos da estrutura do código, fazer essa aqui da coluna fica melhor. Quando a gente pensa em desenhar, fazer com a outra maneira fica melhor. Então vocês que decidam. E eu só obedeço nessa parte. Tá? Tá? Esse tanto faz, vocês vão ver que vai ser bem natural que começa a acontecer. Tá? Porque são coisas que são o padrão. Por isso que é sempre muito importante ter as definições corretas. Vocês vão ver que se você faz as definições de maneira correta, quando cria-se a notação, todo o resto se encaixa bem. O que quer dizer essa nossa notação? Nós temos aqui um par, que é o da base, onde esse par denota qual que é a coluna e qual que é a linha inicial, inclusive. Aqui é um outro par que denota qual que é a coluna final e qual que é a linha final, inclusive com as que estão aqui. É uma definição que fica bem ok para a gente fazer. Podemos seguir por ela? Ela vai ter mais ligada com a implementação, essa aqui vai estar mais. Em termos da estrutura de dados, eu vejo essa aqui como um pouco mais fácil para fazer associação com a estrutura. Então tá bom. Então combinado, vamos com essa daqui? Alguém se opõe? Então tá bom. Então, agora vamos pegar essa mesma ideia que nós estávamos aqui. Só vou fazer, só para dar um pouquinho mais de graça aqui no sempre, eu vou fazer o seguinte, no lugar de deixar essa sequência que eu tinha colocado aqui original,
Eu vou fazer assim, 1, 2, 3, aí 1 aqui de novo, 3, 2, 4, 4. Deixar aqui dessa maneira e o 4 lá por último. Agora o próximo objeto que nós vamos colocar é um objeto aqui que é do tipo 2, que tem 7 de altura, tem aqui 7 de altura por 5 de largura. Vamos seguir a mesma ideia que nós estávamos fazendo ali anteriormente. Tá? Então esse aqui é um objeto 2. Nós vamos ter também lá, ao final de tudo, uma base para ele e um fim para ele. Tá? Então tem aqui a base e aqui o fim desse nosso objeto. Mesma coisa. Vamos analisar. Esse objeto tem quanto de largura? De largura, 5, né? 7 de altura, 5 de largura. 5. Então, vamos analisar as 5 primeiras colunas, que são as colunas de 0 até 4. Qual que é o maior valor entre esses? Ah, agora, desculpa, antes esqueci uma coisa importantíssima, que é nós colocarmos aqui agora a partir de qual coluna que pode ser preenchido, né? Tá? Tem que atualizar esses valores aqui, que agora são os 3 ali, né? Tinha esquecido esse detalhe bem importante. Então, voltando aqui, pegamos aqui das 5 primeiras colunas, colunas 0 a 4, qual que é a maior altura que nós temos? 0. Então, podemos descer esse objeto até o 0? Podemos. Aí, agora o que nós temos que analisar? Sabemos que a base dele tem altura no 0. Olhamos para a coluna do lado. Ali é aquela célula L21, que tem a altura da coluna ao lado. Podemos arrastar um para o lado? Sim, porque está menor ou igual ao valor que a nossa base atual, que é o 0. Podemos arrastar mais um para o lado? Sim, né? Mais um também. E agora vamos comparar o 0, que é a nossa base atual, com o 3. O 0 não é menor ou igual. O 0 não é maior ou igual ao 3, né? Então, aqui nesse caso, é o nosso limite. E como que vai ficar esse objeto? Qual que é a base dele? Seguindo a notação que nós criamos. 3. Mas aqui na base, 3 e... Ah, e, e depois qual? Qual que é o fim dele? 7 no X e 6 no Y. Por que isso daqui? Ele está usando ali, começa a usar a coluna 3 e usa até a coluna 7. Tá? Começa a utilizar a altura 0 e usa até a altura 6. Então esse aqui fica ali o objeto. Tranquilo? O que agora precisamos atualizar também esses valores daqui. Para quais valores que nós atualizaremos esses zeros que estão aqui? Para 6, porque é a coluna que nós estamos, é a altura que nós estamos ocupando para cada uma dessas colunas. Tranquilo aqui? Agora vamos para um próximo item aqui, que é o objeto 3. Ele tem 3 de altura e 6 de largura. Tá? Então estou lá com esse daqui e vou fazer isso daqui para que ele tenha lá o nosso objeto 3, ele vai ter uma base e vai ter um fim. Depois eu vou pegar, depois eu coloco ali os 2 pontinhos também no fim, nos outros itens. Aqui. Oi.
Pode falar, mano. Isso, aham. Não, aqui nesse daqui, não, o que, que ele vai pegar aqui é o seguinte, é qual que é a primeira coluna que ele usa. A primeira coluna que ele está usando é a coluna 3. E aqui a última coluna que ele está usando é a coluna 7. Da mesma forma que esse daqui, ó. A primeira coluna que ele usava era 8 e a última coluna que ele usa é a coluna 15. Entendido? Então tá bom. Mas qualquer dúvida é isso aí. Para e pergunta que daí fica mais fácil de resolver aqui na hora. Fazer a mesma coisa aqui com essa peça. O que, que nós temos que analisar agora? Dessa peça seguindo a mesma ideia anterior. Ali na linha 21, quais células que nós analisaremos para encontrarmos o maior valor entre elas? Pega aqui até aqui, né? Qual que é ali referente à largura que nós temos desse objeto. Qual que é o maior valor que nós temos aqui entre eles? É o 6. Então, aqui nesse caso, como é lá o 6, o maior valor que nós temos é entre eles, nós vamos poder começar aqui, vou fazer depois uma outra definição com vocês, adaptar algumas coisas, tá? Vamos aqui no visual, depois a gente arruma ali a parte de números. Descemos até aqui, certo? Tá? Então, aqui nesse caso, nós temos lá o seguinte, que ele vai poder começar a utilizar a nossa coluna, a nossa linha 7, né? Ele não pode usar a linha 6, certo? Tranquilo essa parte? Agora, vamos analisar se ele pode ir para a direita e depois eu volto com aqueles valores que estão ali na linha 21, as colunas G, H, I, e faço um comentário em cima deles. Vamos ver aqui. Podemos ir uma coluna para a direita? Porque o 6 é maior ou igual que o 7, que é onde ele está, é maior ou igual que o 3. Aqui, a mesma coisa. Aqui, podemos também ir para a direita. Podemos continuar indo para a direita. Vamos chegar aqui nesse ponto. E agora, até para fazer complementação com a aula passada, na aula passada nós estávamos pensando, dentro da maneira que nós fizemos, como algoritmos de corte guilhotinado. Aqui agora estou tentando passar uma ótica em termos de carregamento de um container. Em termos de um carregamento de um container, nós podemos descer essa caixa até aqui embaixo. Né? Pensa lá uma pessoa que colocou a caixa aqui pelo canto do caminhão, veio até o fundo e consegue trazer essa caixa aqui até o fim. Então, nesse caso, nós vamos pegar e continuaremos descendo. Tá? Se nós quiséssemos manter a propriedade de só ter os cortes guilhotinados, nós não poderíamos descer. Tá? Deixa eu voltar. Nós não poderíamos descer, porque descendo aqui vai ter risco de cair em cortes não guilhotinados. E daí isso está bem associado, quando pensamos nos designs de algoritmos, com qual que é o objetivo do algoritmo. Se o objetivo for fazer corte guilhotinado, o nosso movimento terminaria aqui nesse deslocamento para a direita. Se o objetivo for fazer corte não guilhotinado ou carregamento, nós podemos descer. E se depois de descer pudesse mais para a direita, iríamos para a direita e assim sem esses limites. Então, o que eu vou fazer aqui com vocês hoje é pensar nessa ideia de que é um carregamento de container ou um corte não guilhotinado. De maneira que foi para baixo, foi para a direita.
Se puder ir para baixo, vai para baixo de novo. Se depois puder ir para a direita, vai para a direita. E assim sucessivamente. Então, nesse caso, vamos analisar se nós podemos descer esse objeto. Agora, esse objeto, quando ele veio aqui, nesse momento, ele está da seguinte maneira. A base dele está com 7, 10... Opa, desculpa. Contrário, né? Tá a base 10 e 7. 10 na largura e 7 na altura. E o fim dele tá que ele ocupa até a coluna 15 e a coluna 9 de altura. Como que nós sabemos que nós podemos descer esse objeto? Qual que é a comparação a ser realizada que garante que ele pode descer? O 7 com... Ó, vamos ver aqui o seguinte, tá? A gente vai ter que fazer algum... Depois eu vou falar assim, vai mexer algumas coisas esses valores aqui, tá? Para começar a resolver que está com um problema de definição aqui que tá, a gente vai conseguir já corrigir. Pessoal, aqui nesse caso, se fôssemos pensar nessas 3 colunas, em qual delas é que nós podemos começar a colocar objeto? Pode colocar já aqui a partir da linha 0, né? Certo? E é o valor que está aqui. Nessas colunas, esquecendo o objeto 3, a partir de qual coluna, a partir de qual linha que nós podemos colocar? 3. Então, a gente pega aqui como referência esse 3. Ó, o maior valor que tem aqui é o 3. Então, nós podemos colocar ele já na coluna 3. Então, esse objeto ele pode descer até aqui e passa a ocupar, daí aqui como base no início, 10 e 3, e o fim dele como sendo 15 e 5, certo? Tá certo isso? Né? Então, o que isso daqui está nos representando? Está nos representando qual que é a primeira altura disponível nessa coluna. Né? Isso que está representando aqui. Fazer agora o próximo objeto nosso, que é o 1, que ele é 3 de... Até vou copiar aqui. Oi. Tenho sim, muito obrigado pela lembrança. Preciso com certeza fazer isso. Né? Então, esses valores aqui têm que ser atualizados, como bem lembrado ali. Para qual valor que eles serão atualizados? 6. Então, esse aqui é atualizado para 6, 6, 6 e 6. Para atualizar isso daqui para 6, com base em qual valor que, olhando aqui nessas posições do bloco 3, nós podemos dizer que esses valores aqui têm que ser atualizados para 6? É a próxima linha livre. Ou seja, a próxima linha livre é pegar esse 5, que é o fim da linha, né, o fim da altura, e somar 1. Então isso aqui tem que já ir estruturando, que vai facilitar bastante depois na hora que nós fizermos uma implementação. Vamos pegar a mesma coisa lá com o objeto 1 de volta. Temos que comparar com esses que estão aqui, tá? E aqui que é uma coisa que a gente vai ter que fazer uma correção, que eu já vou ver aqui com vocês, tá? Até qual altura que nós podemos descer esse objeto? Até a 6 ou até a 7? Até a 7. Esses 6 aqui estão errados, né? Então aqui onde eu tinha colocado esses 6, na verdade é 7, tá? De novo, é uma definição que nós temos que ter de se o que nós estamos armazenando aqui é a primeira altura livre
ou a última altura ocupada. Se fosse a última altura ocupada, marcaria como 6. Se a primeira linha livre, marca como 7. Então, para evitar até essa confusão que eu fiz ali, vou colocar agora assim como primeira livre. Daí é uma maneira ali de ter isso definido e que facilita a nossa lembrança. Então, olhamos aqui, vemos que a maior das primeiras livres é a 7. Então, esse objeto desce até aqui. Agora, ele pode caminhar para a direita? Pode, né? Porque esse 7 ele é maior ou igual que o 3. Pode caminhar para a direita, 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 pode vir até aqui. Uma vez que ele chegou no fim da peça, né, não tem mais como ir mais aqui para a direita. Ele pode descer? Pode, porque aqui nesse momento nós temos que a base dele começa ali na altura no 7, mas o máximo entre as alturas que nós temos ali é o 5, né? De maneira que a primeira livre que tem lá é o 6. Então a gente vai pegar e descer aqui. De forma. Sim. Ah, tá. Aí a gente descartaria essa peça. Tá? E na verdade, você vai ver que nessa chapa. Oi, desculpa, Daru, não ouvi a pergunta. Descarta e continua colocando, tentando colocar as outras. Esse caso aqui, eu até vou colocar uma parênteses aqui para nós. Se nós pegarmos essas peças e calcularmos qual que é a área de cada uma delas e considerarmos que temos aqui até duas de cada uma, vocês vão ver já de cara que ocuparia uma área total de 202 quando a nossa chapa tem tamanho de 160. Então, não tem como nós colocarmos todas elas. Qual que são outras coisas que existem também em termos de trabalho? Né? Vamos supor que nós tivéssemos mais chapas. Vou pegar aqui e fazer uma outra chapa aqui do lado. Sim, estou ouvindo. Pode. Uhum. Poderia ter. Uhum, pode chegar na. Você pode chegar assim, na mesma resposta, não só em termos de ocupação, né, mas ter a mesma resposta em termos do layout com sequências diferentes. Isso pode acontecer. É. Então, aí é essa restrição que tem aqui do meu delimite de peças vai aparecer aqui para limitar isso. Por que, que nós temos na sequência aparecendo duas vezes o 4, duas o 2, duas o 3, duas o 1? Nós temos esse limite aqui. Qual que é um outro tipo de problema também bem relacionado com isso? Vamos supor que aqui não chega a ser um limite, mas vou colocar até trocar a palavra aqui, que a gente pode pensar, como sendo demanda, tá? Eu tivesse que colocar fazer esses empacotamentos, né? Tivesse que colocar lá duas caixas de tamanho 3x8, duas 7x5, duas 3x6, duas 4x6, no menor número de containers possível. O que nós poderíamos fazer também como estratégia? Chegou aqui e vai acontecer já na próxima, né? Igual foi bem, tá lá 1, 2, 3, 1. A próxima aqui que é o 3. O 3 ainda vai dar, né? Mas vai chegar um momento que não vai caber mais aqui. O que pode ser feito?
Uma vez que não cabe mais nesse container que tem aqui, eu mando para o próximo container. E daí, isso acaba tendo que geralmente nos métodos uma preferência por você ter no início da sequência peças maiores e no final peças menores. É simples a ideia de pensar, né? Que é mais fácil encaixar coisas pequenas depois que tem uma peça já feita do que encaixar coisas grandes. Então daí poderia passar aqui para uma segunda peça. Como eu quero fazer com vocês mais simplificado no começo, o que a gente vai fazer é que simplesmente, no lugar de ser aqui uma demanda, é um limite. Não posso ter mais do que 2 de cada tipo na chapa. E daí, se não couber, a gente vai para a próxima na sequência e continua tentando. Beleza? Pode perguntar, Rafaela. Isso. O objetivo é ter. Assim, nós podemos pensar de duas maneiras, tá? Nesse problema, no mínimo duas, na verdade tem até mais maneiras. Uma maneira que nós podemos pensar é que eu quero construir padrões de corte de chapa que tenham um pouco de desperdício. Poderia pensar um outro objetivo, que eu quero realizar todos esses cortes de maneira a ocupar o menor número de chapas. E qual que é a diferença básica de uma abordagem para outra entre essas duas que eu coloquei que parecem bem similares, né? Você diminuir o número de peças é a mesma coisa que você diminuir o desperdício. Quando nós olhamos para esse problema geral de diminuir o número de chapas, de containers, nós estamos resolvendo tudo de uma vez. Nós estamos preocupados em encontrar qual será a composição de cada um desses containers. Existe uma outra maneira de pensar para a resolução do problema final, que é juntar essa geração de padrões de chapas ou containers que tem poucos desperdício com modelos de programação linear. Já viram alguns exercícios que aparecem até introdutórios em coisas de programação linear quando começa a trabalhar com programação inteira, que coloca assim: eu tenho lá uma demanda de 50 cortes grandes e 100 cortes pequenos. Eu posso pegar uma chapa e cortar em 2 cortes grandes, ou posso pegar uma chapa e fazer em 4 cortes pequenos. Uma mesma chapa eu posso fazer em 2 pequenos e um grande. E daí pergunta, qual que é o menor número de chapas dados esses padrões? O que nós faríamos se limitássemos nessa ideia de, quando estoura esse limite, joga fora esse daqui, né, e continua na sequência, o interesse seria gerar esses padrões lá para o modelo de programação linear. E o objetivo de fazer isso, em quebrar em 2 níveis a decisão, é tentar resolver de uma forma um pouco mais rápida. E daí, como que a qualidade de solução e tempo é tudo, a partir do momento que é criado, fazer essas realizações de testes computacionais. Então, pode falar. Tá. Aqui nesse exemplo que eu estou fazendo com vocês nesse momento, até vou pegar e daí apagar essa parte. O objetivo é que você faça com que sobre o menor espaço sem utilização na chapa e tenha um número máximo de itens que pode colocar de cada uma dessas peças. Tá? Exatamente, nesse momento é isso. Tá? E daí o que a gente vai medir de ser uma qualidade boa?
que esses quadradinhos, igual tem aqui, que são os vazios, isso aqui seja o menor possível. É nós termos qual que é a área total de peças, somando, né, essa área total de peças que são alocadas, dividido pela área total da chapa, ser a maior área possível. Ou pegar aqui, no caso, considerando ali a área da base das caixas, ser a soma, né, dessas áreas das bases das caixas, dividido pela área do caminhão, ser a maior possível. Tá? Então, e, pessoal, de novo, em termos práticos, pensar no outro problema lá de colocar já para poder definir quantas chapas, quantos containers são os necessários, é o mais comum. Mas aqui é para a gente construir o passo a passo. Tá? Então vai simplificando o problema e daí vai colocando elementos a mais. Isso, assim, sempre tentem fazer dessa forma, qualquer que seja o problema que vocês encarem de pesquisa operacional, de otimização combinatória. É muito mais fácil começar com as coisas simples e ir evoluindo do que tentar fazer um modelo ou um algoritmo contemplando tudo de uma vez só desde o início. Tá? Então vamos lá. Esse. Oi. Isso. Exatamente isso. No Flowchart implementacional lá, o nosso foco era ter o menor make-span. Aqui, qual que é o foco? Ter o menor desperdício. No Flowshop permutacional, todas as tarefas eram sequenciadas. Né? Nenhuma delas era descartadas. Aqui, nesse momento, nós podemos ter peças que sejam descartadas. E o que vai fazer com que não tenha todas as peças descartadas? Se nós não colocarmos qualquer peça na chapa, o desperdício é 100%, né? Aqui nesse caso. Então, tem que tentar colocar as peças de maneira a ter esse menor desperdício. Beleza? Podemos seguir aqui? Então tá. Só, agora aqui nesse caso, esse objeto 1, como que ficou a base dele? Quais são ali essas coordenadas que referem-se às colunas iniciais de utilização? 8 e 6. E o fim, quais são as últimas colunas e linhas utilizadas? 15 e 8. Beleza. Vamos agora para o nosso próximo. Só vou até fazer o seguinte, vou até fazer uma inversão aqui de ordem, vai ficar um pouquinho melhor para o nosso exemplo. Vou trocar aqui esse 4 com um 3, tá? Daí ele vai pegar mais completo. Então, se nós colocarmos aqui agora esse objeto 4, que tem tamanho 4 por 6. Tá lá ele. Tá? É o nosso objeto 4. Vamos lá. Qual que é a coluna que ele pode utilizar? 7. Se ele utilizar a coluna 7, até onde que vai o fim dele? Se ele começar aqui, né, nessa altura 7, sairia da 10, o que não existe na chapa. Então, aqui nesse caso, putz, não cabe aqui dessa forma. Só que, vamos voltar um pouquinho um passo. Se esse segundo objeto 1 não tivesse entrado aqui, teria espaço para o 4? Teria. Então nós vamos fazer isso até o fim para ter certeza
que ele não cabe de jeito nenhum aqui nesses nossos espaços. Então, tem aqui, nós sabemos que está numa situação que agora estaria usando uma coluna, uma linha que nós não temos disponível. Mas nós vamos seguir aqui para o lado. Podemos ir um para o lado, agora não tem mais o que nós fazermos, né? Quando chega aqui nesse ponto, não tem mais o que fazer. Não tem como ir para baixo nem para o lado direito. E agora que nós vamos analisar. Esse objeto, o fim dele pegaria aqui uma altura do 10. Oi? Felipe? Ah, então tá. Tranquilo. Né? Então, assim, depois que nós pegamos aqui e não tem mais como ir nem para a direita nem para baixo esse objeto, é que nós temos o veredito final, se ele cabe ou não cabe nessa alocação. E daí aqui nesse caso, se fosse ficar aqui nesse lugar que não tem mais como ir nem para a direita nem para baixo, você vai ver que precisaria utilizar essa altura 10 aqui, que é uma altura que não está disponível. Então, esse daqui nós não conseguimos fazer a alocação. E daí poderia até ter um controle. Até ter um controle aqui, só antes colocar as bordas, de que esse primeiro objeto nós conseguimos colocar, esse segundo objeto nós colocamos, esse daqui nós colocamos, esse aqui nós colocamos, e esse aqui nós não conseguimos colocar. Não teve ali o espaço para ele. Aí nós vamos seguir agora para o próximo, que é esse objeto 2. E ele tem lá uma altura de 7 e largura 5. Tá? Então, aqui esse objeto, lá o objeto 2, altura 7 e largura 5. Fazemos a mesma coisa. Vamos aqui até onde podemos para baixo, né? Consegue saber isso olhando para aqueles valores da linha 21, que eu esqueci de atualizar lá depois que coloquei o objeto 1. Vamos até fazer isso aqui antes. Quando entrou esse objeto 1 aqui, isso aqui se atualiza para 99999, né? Esqueci de fazer esse detalhe bem importante. Estávamos no visual, só esquecemos ali o da linha 21. Aí vem aqui para baixo, vem para a direita, não tem mais como ir para baixo nem para a direita, mas aqui nessa posição utilizaria lá as alturas 10, 11, 12, 13, que não existem. Então, também não foi possível fazer a alocação desse 2. Tirar aqui também a parte da borda, isso aqui dele. Vamos para o próximo. Opa, aqui é não, né? Não 2 de volta. E vamos para o objeto 3. O objeto 3 tem tamanho 3 por 6. Então tá lá esse 3 aqui, com tamanho 3 por 6. Vamos olhar ali certinho. Então aqui comparamos nas 6 primeiras colunas, que é da 0 a 5, ele pode entrar na altura 7. Então vem aqui até a altura 7. Vai para a direita, é o 7 também a altura. Aqui também é o 7 que está disponível. Agora é a 9 a que está disponível. Foi lá, é onde nós teríamos que encerrar. Cabe ele aqui nessa posição? Como que nós sabemos que cabe? Não pela imagem, mas pelos valores da linha 21. Por que que por ali nós sabemos que ele cabe? Exatamente. A linha e qual dos tamanhos dele que nós temos que olhar? Nós temos que olhar simultaneamente duas coisas, pessoal.
ali a parte da altura, né? E a própria largura. O da largura, automaticamente, quando nós fomos caminhando para a direita, nós não deixaríamos caminhar para mais do que o fim do objeto. Igual nós paramos lá com o objeto 1, o 3 e o 1, que estão bem para a direita. Nós vemos o seguinte, ele precisa de 3 de altura, tinha já a 7 disponível, vai ocupar a 7, a 8 e a 9. Então, por isso que nós sabemos que ele cabe. E daí como que fica a base dele? 3 ou 2? 2, 2 e 7. E o fim dele? 7 e 9. Certo? Estamos aqui com ele. Foi possível colocar. Próximo que nós tentaríamos colocar é o 4. Tem tamanho lá 4 por 6. Vou pular aqui essa parte, ele não caberia, né? Então, não cabe. Antes disso, sempre eu estou esquecendo dessa parte que é importante aqui para nós, que é qual coluna que estaria livre, né? Nesse caso, para qual valor que nós marcaríamos essa coluna livre? 10, né? Porque a 9 está ocupada aqui. Mas o que significa ter só a 10 como livre? Significa que não tem livre, que não cabe mais ali, né? Naquelas partes. Tá? Mas vejam o seguinte, quando vai colocar lá o objeto 4, tem que daí descer ele até aqui, ir para a direita e analisar se não teria lugar aqui para a direita sempre, tá? Então não é o fato de já ter algum lugar com altura só livre lá na 10 que esse objeto não pode ser colocado em qualquer outro lugar. Tranquilo? Tá? É uma solução viável. Por que ela é uma solução viável? É uma solução viável porque foi respeitado esse limite de quantas peças nós poderíamos ter de cada um dos tipos na chapa e, né, ou no container, né, vamos pensar que originalmente, igual eu disse para hoje desse exemplo, do container, e também é possível colocar aqui dentro do container. É, sim, você fala assim, se tivesse da seguinte maneira, né? Vou pegar aqui até e copiar do lado, vou colocar pelo menos uma delas aqui, né? Se tivesse assim, aqui fosse o 4 e aqui fosse o 2, né? Isso daqui daria a mesma coisa. Sim. Tá? Aham. Tá? Pela característica. Isso aqui vai acontecer pela característica de quais são os espaços que sobram disponíveis depois da inserção dos anteriores e pela característica e também pela dimensão das peças que ainda tem para serem colocadas. Tá? Tem um negócio assim que pode pensar quando tenta ver, né, olha, outras permutações é, também não seriam possíveis, né, ali para baixo ou levariam na mesma solução. Tem casos em que é melhor fazer um estudo de quais permutações podem já ser descartadas, ou até dizendo que são equivalentes. E tem vezes que vale a pena, que é mais rápido você testar tudo do que tentar identificar
padrões que seriam iguais. E isso, aquela velha história, depende muito de cada um dos problemas. Mas é um negócio que, quando consegue identificar com um tempo razoável, computacional, de coisas que não levariam em soluções boas ou que levariam em soluções já conhecidas, são coisas que trazem bastante ganhos em termos da resolução, tá? Então, igual essa observação que você fez ali, né, de que, bom, aqui nesse caso, se tivesse outras combinações ali no fim, chegaria na mesma solução. Se tem alguma maneira de identificar isso de forma rápida, que seja mais rápido identificar do que analisar todas as outras permutações, você já ganha tempo em cima disso. Tá? Outra coisa que pode ser trabalhada aqui com um pouquinho mais de complexidade é pensar isso daí como árvores de coisas a serem colocadas. Porque se eu pego e paro aqui em qualquer um dos momentos, tá? Isso vale desde do primeiro até o último encaixado. Se eu tivesse aqui para baixo qualquer outra permutação desses elementos que sobraram aqui da linha 12 até a linha 16, esse começo aqui é o mesmo. Né? Então, poderia pegar e pensar em uma estrutura de árvore dessas permutações de maneira só a visitar as coisas que seriam novas para fazer, ou saber dos pontos de onde sair. Isso daqui são coisas legais que, de repente, conforme for o encaminhamento aí da disciplina, eu posso até fazer algumas coisas disso com vocês. Se não der na disciplina, fica aí algo para vocês saberem que é viável e que é interessante ser pensado. Tranquilo aqui? Essa parte? Tranquilo. Tem mais uma coisa. Pode falar, acho que tem dois, acho que o Daru e o Felipe falaram ao mesmo tempo, pode falar onde. Então manda lá. Isso. Aham. Daquele buraco. Poderia acontecer. Até vou fazer aqui um exemplo disso daqui forçado, tá? Vou pegar aqui. Deixa eu fazer o seguinte. Para não perder esse que está aqui, eu vou fazer aqui do lado um. Que é isso daqui que pode acontecer desses buracos, né? Então, se a gente pegar aqui, fazer aqui ó, um 4 ao 13, tá? Aí, primeiro veio um objeto, pegou isso daqui. Depois veio um outro, pegou isso daqui. Tá? Depois nós tivemos um outro que pegou isso daqui. Depois veio um outro que pegou isso daqui. Depois teve um outro que pegou, vou colocar assim, sim, vai dar bom já, que pegou esse pedaço daqui. Aí teve um outro que pegou isso daqui. Teve um outro que veio e pegou, aqui ainda não, fazer assim, que pegou isso daqui. Aí veio lá um objeto, agora está nessa situação, que ele tem o tamanho 1 por 1, tá? É um quadradinho só. Ele vem aqui, veio até aqui, desceu e se enfiou aqui nesse buraco. Tá? Então podem acontecer esses tipos de coisa de entrando nos buracos que vão aparecendo naturalmente. Daí tinha mais uma outra coisa que você ia perguntar, Daru, eu acabei cortando, que comecei a falar desse exemplo aqui de entrar no buraco.
Exatamente. E daí, por isso que quando faz essa ideia, acaba não tendo como solução, assim, a solução que a gente chega não tem garantia de poder ser de corte guilhotinado, né? Porque você vai indo nos qualquer, não só pelo dos buracos, mas você vai tentando achar alguma posição para encaixar. Beleza? Lembra bastante o jogo Tetris. Bastante, bastante. Né? Que vai encaixando, vai procurando um pedaço ali para entrar. E vai ficando. Tá? É fixo. Se você fechou aqui a linha, ela continua lá. Mas é. Oi. Tem, poderia ter, igual a gente falou assim, de trabalhar com permutações, que poderia girar. Dá para fazer isso sem dúvida alguma. De novo, aqui foi mais simples de que sem colocar essas rotações na caixa, mas poderia ter isso naturalmente. Felipe, você também tinha uma pergunta para fazer? Para vocês serem as primeiras? É, é, sim. É, é, é uma estratégia que existe, tá? É você começar com peças maiores e depois tentar colocar as peças menores. É uma estratégia, sim, possível de ser trabalhada, tá? É, é claro que depende do caso. Para tudo nós conseguimos construir um contra-exemplo, tá? Vou fazer um desse aqui com você de peças que são colocar peças grandes no começo e que acabam gerando problemas, tá? Supor que assim, eu vim aqui e a maior peça que eu tenho estava aqui. Era nesse jeito aqui essa maior peça. Coloquei lá uma peça grandona, tá bom? Depois a segunda maior peça é essa daqui. E fora isso eu tenho várias outras peças pequenas. Esse pedaço aqui inteiro ficou um pedaço morto. E por essa estratégia do algoritmo nunca será ocupado. Aí é claro que você pode pensar, bom, uma vez que eu tenho esse método, eu poderia pegar os espaços vazios que ainda sobraram e aplicar uma permutação das peças que ainda não foram colocadas. Daí também seria válido para preencher isso daqui. E muitas das construções dos algoritmos são nesse princípio. Tenta encontrar assim, qual que é um caso que o algoritmo seria horrível, e isso é natural de acontecer para todos os métodos heurísticos que sejam pensados, e daí encontra como que pode trabalhar para que não aconteçam essas falhas. Quando nós pensamos ali, depois desses frameworks, igual de busca tabu, algoritmo genético, a expectativa que existe é que esses padrões que nós temos ideias iniciais, eles automaticamente sejam como se fosse descoberto pelo algoritmo, que o algoritmo consiga identificar qual que foi essa boa sequência permutacional. Respondido? Ok. Amanda, Rafaela, mais alguma pergunta? Clícenes, esperem, fiquem à vontade aí. Tranquilo, então tá bom. Só, agora fazer uma outra coisa aqui com vocês. Nós fizemos isso daqui tudo com esse apoio visual. E agora nós vamos fazer o algoritmo. Antes de implementar qualquer coisa que acho que nem vai dar tempo de fazer hoje,
essa implementação olhando simplesmente do ponto de vista de estrutura de dados, como que nós vamos armazenar as coisas. Então, se nós pensarmos lá, nós vamos ter que inicialmente todas as nossas colunas lá estão já livres na altura 0, certo? E vamos seguir isso daqui para cada uma dessas peças. E aqui eu vou colocar o seguinte, eu vou até trazer para o lado isso daqui, para nós termos o seguinte, aqui delas associado qual que é a base, qual que é o fim, e vou dizer aqui de x e y, onde o x está se referindo àquelas colunas ali que nós temos, nessas posições, e o y das nossas linhas. Então, vamos lá, vamos fazer isso daqui. E antes de colocar uma outra coluna aqui, que é para dizer se sim ou não. Tá? Cada uma delas vai ter lá se entrou ou não entrou. Então, vamos pensar isso daqui tudo, fazer a mesma coisa que nós fizemos, só que agora sem o recurso visual. E aqueles esquecimentos que eu tinha aqui de atualizar, eu não posso mais ter esses esquecimentos, porque se tiver esses esquecimentos, a nossa solução sairá toda bagunçada. Então, vamos pensar lá. Essa primeira peça 1. Primeiro movimento dela. Vai até onde? O que vai acontecer aqui com ela? O que nós temos que analisar? Vai descer. Então nós temos que pegar isso daqui e ver qual que é a largura dela, né? Tem uma largura de 8. Então vamos pegar aqui os primeiros 8. Então ela consegue ir a base até o 0, correto? Depois que ela foi até o 0, então chegamos no 0. Podemos ir para a direita, 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 até chegar aqui ao final, correto? Podemos fazer esses 8 movimentos para a direita. De maneira que nós vamos ter aqui que o x dela inicial será o 8, o y inicial o 0, o x final dela é quanto? 15. Vou fazer um pouquinho mais legal esse 15, tá? Vou fazer que é o nosso 8 mais a altura dela, né? Isso, mais a largura dela menos 1. Obrigado pela correção, né? 8 mais a largura dela menos 1, certo? E o y dela, seguindo a mesma ideia, é o 0 mais quem? Mais a altura menos 1. E essa peça daqui, ela conseguiu entrar, né? Tranquilo? Agora temos que atualizar. O que isso aqui será atualizado? Para qual valor? A partir do 8. 3. Então, tudo aqui com 3, né? Até lá o 15, certo? Beleza. Chegou a segunda peça, que é o 2. O que nós vamos analisar? Ela tem uma largura de 5. Então tem aqui o 5, certo? Qual que é o maior valor que aparece? 0. Quantas colunas para a direita ela pode ser deslocada? 3. Foi deslocada até aqui. Ela pode... Então, ela está no 0, né? Nós começamos no 0, deslocamos 3 para a direita. Ela pode descer mais? Não. Coube aqui no nosso container? Sim, porque a altura dela vai caber lá dentro do limite que nós temos. Então aqui é sim,
Qual que é o x inicial dela? 3. O y inicial dela? Qual que é o fim do x? Que é o 3 mais o quê? Mais a largura, menos 1, né? E o y, que é? Y da base. Mais a altura, menos 1. Foi possível colocar lá essa peça. Deixa eu ver se eu fiz isso, eu peguei errado. Peguei errado. Obrigado pela correção aí novamente. Aqui sim, né? Exato. Eu peguei certo aqui? Aqui daí é a altura, né? Aqui é a altura, né? Como é que tá tudo? Acho que tá tudo errado essa fórmula daqui. Aqui nós temos que pegar qual que é o y inicial. É o y mais a altura do 2 menos 1. Agora sim. O que nós temos que atualizar aqui agora? A altura na primeira linha livre. Então aqui ficará qual atualizada? Do 3 ao 7 é tudo 7. Né? Então aqui nós temos. E daí, seguindo essa sequência, nós vamos conseguir chegar no mesmo resultado que nós tínhamos lá anteriormente com aquele acompanhamento visual, correto? E daí isso fica lá ok para o computador entender. E com base nessas informações que nós vamos ter aqui, nós conseguiremos desenhar qual que é a nossa solução. Tá? Então eu vou passar essa planilha para vocês, exatamente como que está aqui, para vocês continuarem aí esse teste de mesa aqui, né, feito manualmente do algoritmo, e daí já começar a pensar na implementação. Na próxima aula eu vou fazer a implementação disso aqui com vocês, mas independente disso, eu queria que vocês já fossem testando isso daí e tentando fazer alguma implementação. Fica muito melhor para termos de aprendizado ver isso daí, o que vocês tentaram, comparar depois com o que eu fiz. Para quem conseguir terminar, vai conseguir ver o que poderia melhorar com base no que eu fizer aqui, ou até dizer no que eu posso melhorar a implementação que eu fizer na próxima aula. Né? Às vezes podem ter algumas ideias aí melhores do que as que eu tenho para implementação, e a gente acaba conversando e fica com a melhor ideia final. Ah, oi. Isso. Não, só para baixo e para direita aqui, tá? Se quisesse incluir para baixo, se quisesse incluir de movimento para cima, poderia também, tá? Pensar aqui nesse caso, né? Vou pegar um que pudesse fazer para cima aqui. Voltar aqui nesse exemplozinho, supor que tivesse um outro objeto que tivesse aqui, tá? Deixa eu fazer aqui. Não. Não, se você for para baixo, direita, você perde a garantia do guilhotinado. Você só tem. Baixo, direita, uma vez só garante. Tá? Beleza? Se quisesse, vou pegar aqui um outro exemplo, tá? Imagine que nesse que nós estamos fazendo aqui, tivesse um quadradinho só para pôr também, tá? Que fosse lá um por um. Vai fazer baixo, direita, cima, direita, baixo, ele chegaria aqui. Num lugar caberia.
mas não precisa chegar nesse ponto de complexidade, tá? De fazendo esse esquema do baixo direito, já estou bem baixo direito, baixo direito, baixo direito, já estou bem satisfeito. Por que quando faz só o direita baixo uma vez, garante ali aquela parte do guilhotinado? Porque vai acabar sendo tudo como desperdício o que não for aproveitado, o que não tiver ali. Vou pegar aqui e fazer essa 10 por 16, tá? Então vamos supor que nós colocamos aqui como baixo direita, tá? Só uma vez, vai para baixo direita, veio a primeira peça e ocupou aqui, ok? Aí fazemos uma segunda peça baixo direita, que é igual a que nós temos ali. Vamos voltar isso daqui. Porque fazemos uma segunda peça baixo e direita, e ela está aqui nesse jeito. Tá? Você vai começando a criar pedaços de desperdício ao longo do processo. Apesar que, deixa eu ver se, ó, aqui fica fácil, ó. Se nós tivéssemos aqui baixo e direita, uma outra peça que fosse desse tamanho, vou fazer aqui embaixo. Agora, esse aqui vai ficar bem daí tranquilo para conseguir identificar isso, Daru. Só tivemos essa peça daqui, tá? Se é só baixo e direita, o que vai acontecer com ela? Veio aqui, veio para cá e veio aqui, certo? Todo esse miolo ali da linha 31 até a linha 35, das colunas K até a coluna R, fica um pedaço perdido. Né? Então está ali um pedaço que é completamente perdido. Se nós descermos aqui, aí vai se perder a garantia do guilhotinado, que basta ter um outro objeto, eu vou colocar aqui, pensar que viesse um outro objeto que tampasse assim, ó. Já não tem mais como fazer guilhotinado. Não, aqui ainda tem. Você pode cortar aqui, então tem que ter mais um outro que eu vou colocar aqui. Aqui. Ainda não dá. Fazer assim, ó. Fazer assim e assim. Ó. Tá? Então, você não consegue passar a guilhotina nem aqui, nem aqui, nem aqui, nem aqui, nem aqui. Para guilhotinado, aquele que eu passei para vocês na aula passada, lá da Wang, ele é muito bom. Tá? Porque ele faz ao contrário, né? Ele vai construindo os blocos. E daí nessa construção dos blocos, você vai ter sempre a garantia de que vai poder guilhotinar. Porque o guilhotinar é você pegar e cortar cada um dos blocos no meio. Fazer o corte dividindo, né, os dois blocos que foram juntados, num só, dividi-los em dois novamente. Ok? Então, só, vou passar, né, isso daqui para vocês, esse arquivo. Então, aí como exercício, fazer essa execução aqui só em termos dessas variáveis mesmo. E se precisar de início, de ajuda de desenho, faz de desenho, mas vai fazendo até conseguir chegar no ponto de fazer isso daqui sem precisar do auxílio visual. Quando conseguir fazer isso sem precisar do auxílio visual, vocês vão ver que vai ficar muito mais fácil realizar a implementação. Porque cada uma dessas células que tem aqui no Excel são as variáveis que vocês vão precisar ter lá dentro da implementação. Ok? Então, de hoje era isso. Fazer o mesmo esquema, né? Deixo lá o código, código aqui não tem de hoje, mas deixo o vídeo no YouTube dessa aula e passo esse arquivo aqui em Excel para vocês.